Olá, eu sou o professor Caires Braga e nesse vídeo eu vou resolver questões de leis ponderais. As leis ponderais, que são leis que tratam de massas, são Lei de Lavoisier, ou Lei de Conservação das Massas, Lei de Prost, ou Lei das Proporções Constantes, e Lei de Dalton, ou Lei das Proporções Múltiplas. Esse vídeo faz parte da série Aprenda Resolvendo Questões e é a nossa primeira aula, a aula 1 de Química Geral. Vamos então para a nossa resolução. A primeira questão diz o seguinte: provoca-se reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio e 500 gramas de cloro. Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente, junto com o produto obtido. A massa em gramas da substância formada é. Nessa primeira questão, nós vamos aplicar a lei de Lavoisier ou lei de conservação das massas. O que é que diz essa lei, Caires? Ela nos diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. A questão claramente está citando os reagentes, que serão hidrogênio e cloro. A questão nos diz que 10 gramas de hidrogênio reagem com 500 gramas de cloro, e ele continua dizendo que após essa reação constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente, ou seja, de 500 gramas de cloro que foram colocados na reação, ainda nós tivemos 145 gramas de cloro remanescente. Sobrou 145 gramas de cloro. Então, nós vamos ter 145 gramas de cloro remanescente que não reagiu junto com o produto obtido. A massa em gramas da substância formada é, ou seja, a questão quer que você diga qual é a massa de produto formado. Como eu não sei qual é a massa do produto, eu vou chamar de X gramas de produto. Então, aqui está a equação montada. Eu tenho, pela descrição da questão, 10 gramas de hidrogênio que reagem com 500 gramas de cloro. Após o processamento da reação, fica remanescente 145 gramas de cloro e eu vou ter a formação de X gramas de produto, que é o que eu quero calcular. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau, toda a lei ponderal de Lavoisier ou lei de conservação das massas vai ser resolvida por uma equação do primeiro grau, onde nós vamos ter 10 mais 500, 510 gramas, que será igual, porque a lei nos diz o quê? Que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Quero lembrá-los que reagente é aquilo que está antes da seta e produto é o que se encontra à direita da seta, depois da seta. Então, nós vamos ter 145 mais x é igual a 510. 510 menos 145 vai passar negativo, é igual a x. X, portanto, será igual. 510 menos 145, gente, vai dar 365 gramas. Portanto, qual a massa de produto formada nessa reação? 365 gramas. O nosso item correto, letra C. Eu quero convidar você para se inscrever no canal e para deixar suas dúvidas aí nos comentários a respeito da resolução das questões dessa aula. A questão de número 2 fala o seguinte: 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio são necessários para se obter
156 gramas de peróxido de sódio. Aqui nessa questão, pessoal, nós vamos aplicar a segunda lei ponderal, que é a lei de Prost, ou lei das proporções constantes. Nós vamos montar a reação, onde ele diz claramente que 46 gramas de sódio, que é o Na, vai reagir com 32 gramas de oxigênio, que é o O2, para formar peróxido de sódio. Quanto de peróxido de sódio, Caires? Ele não diz quanto se formou de peróxido de sódio, mas nós podemos aplicar a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier fala que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Se eu tenho então 46 gramas de sódio que reage com 32 gramas de oxigênio, nós vamos ter 78 gramas de peróxido. 78 gramas de peróxido sendo formado. Ele pergunta: quantos gramas de sódio são necessários para se obter 156 gramas de peróxido de sódio? Para se obter 156 gramas de peróxido, quanto de sódio? Eu não sei quanto de sódio, eu vou dizer que é X. A lei de Prost, gente, ela é a base para toda a estequiometria, que é a parte da química que estuda os cálculos relacionados com reagentes e produtos, a quantidade de reagente que reage e a quantidade de produto que é formada. É um campo da química chamado estequiometria que estuda essa abordagem. E aqui, na lei de Prost, ou lei das proporções constantes, ela é a base da estequiometria. Então, aqui, de certo modo, nós estamos trabalhando estequiometria nessa questão número 2. É lei ponderal, porque vamos aplicar a lei de Prost, mas já que a lei de Prost é a base para a estequiometria, de todo modo, estamos entrando aí no campo da estequiometria. O que eu digo aqui, então? 46 gramas de sódio vai produzir 78 gramas de peróxido. Para produzirmos 156 gramas de peróxido, quanto de sódio nós vamos utilizar? X. Vamos resolver por uma regra de 3 simples. X vezes 78, 78x, que será igual a 46 vezes 156. Regra de 3 simples. Nós vamos cancelar 156 por 78, o que vai dar 2. X será igual, então, a 46 vezes 2, que vai dar 92 gramas de sódio. Daí nós podemos perceber que para a produção de 156 gramas de peróxido, nós vamos precisar utilizar quanto de sódio? 92 gramas de sódio. O item correto para a questão número 2 vai ser a letra E. Se você está gostando dessa aula, compartilhe com um amigo, compartilhe com a galera da tua sala de aula, porque assim você vai estar nos ajudando a fazer o canal Quimicaires crescer. Vamos para a questão de número 3. Nessa questão, nós temos o seguinte: considere a reação em fase gasosa. Foi dada uma reação que foi N2 mais 3H2 formando 2NH3. Eu quero ressaltar que os números que ficam na frente dessas moléculas são chamados de coeficientes. Na verdade, são coeficientes estequiométricos, mas nós vamos chamar apenas de coeficientes. E eles indicam a quantidade do número de mols de moléculas que reagem. Então, na leitura dessa equação química, nós vamos ter 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio formam 2 mols de amônia, que é o NH3. Fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio em condições de pressão e temperatura constantes,
pode-se afirmar que... Eu vou reescrever a equação aqui embaixo para a gente poder analisar. Nitrogênio mais 3H2 formando 2NH3. Pela equação, gente, o que é que nós vamos ter? 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Como a questão está nos dizendo que todas essas substâncias estão nas mesmas condições de pressão e temperatura constantes, nós vamos considerar esse número de mols iguais a volume. Então, nós vamos ter 1 litro de nitrogênio reage com 3 litros de hidrogênio para formar 2 litros de amônia. Na questão, vejam que ele disse que foram colocados 4 litros de nitrogênio, 4 litros de nitrogênio e 9 litros de hidrogênio para reagirem. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para a proporção aqui. A proporção da equação química é de 1 litro para 3 litros, ou seja, 1 litro de nitrogênio reage exatamente com 3 litros de hidrogênios. Nós temos que a equação nos deu 9 de hidrogênio e 4 de nitrogênio. A interpretação é a seguinte: 9 litros de hidrogênio vai reagir com 4 litros de nitrogênio? Vejam que a proporção é de 1 para 3. Se a proporção é de 1 para 3, eu tenho para cada 1 litro de nitrogênio, vai reagir 3 litros de hidrogênio. A proporção aqui tem que ser a mesma. É a lei das proporções constantes. Se eu reajo de 1 para 3, tem que ser de 1 para 3 em qualquer valor. Aqui eu tenho 4 litros. Para o hidrogênio, para reagir completamente, eu deveria ter quanto de hidrogênio, gente? Deveria ter 9, porque é de 1 para 3. Se eu tenho aqui 4 litros, 4 vezes 3, 12 litros de hidrogênio. E não tem apenas 9. Então, sabendo disso, olha o item A. Os reagentes estão em quantidades estequiométricas. O que significa que os reagentes estão em quantidades estequiométricas? Significa que eles estão nas quantidades exatas que vão reagir. Quando eu digo que 1 litro de nitrogênio reage com 3 litros de hidrogênio, eu estou dando as quantidades estequiométricas, porque 1 litro de nitrogênio reage exatamente com 3 litros de hidrogênio. Aqui eu tenho 4 para reagir com 9, e nós já vimos que 4 não vai reagir com 9. 4 deveria reagir com 12. 9, então, deve reagir com quanto, gente? Deve reagir com 3. Para ser uma proporção de 1 para 3, 9 litros de hidrogênio tem que reagir com 3 litros de nitrogênio para ser de 1 para 3. Então, os reagentes estão em quantidades estequiométricas? Não estão em quantidades estequiométricas. E estariam se nós tivéssemos 3 litros de nitrogênio reagindo com 9 de hidrogênio, ou 12 litros de hidrogênio reagindo com 4 de nitrogênio. Aí estaria em quantidades estequiométricas. Então, o item A está falso. O item B. O N2 está em excesso. O que significa? Que ele está em uma quantidade maior do que aquela que vai reagir. Então, nós vamos verificar. Olha só. Eu tenho 9 litros de hidrogênio. 9 litros de hidrogênio deve reagir com quanto de nitrogênio? Com 3, Caires, porque a proporção é de 1 para 3. Se eu tenho uma proporção de 1 para 3, 3 deve reagir com 9 de H2, porque 3 vezes 3 vai dar 9. Por isso, nós vamos dizer que está sobrando, está passando 1 litro de nitrogênio, porque nós precisaríamos somente de 3 litros de nitrogênio.
então está em excesso. Quanto que está em excesso, gente? Qual é o volume de nitrogênio que está em excesso? 1 litro, porque nós precisaríamos de 3 para reagir completamente e nós temos 4 litros de nitrogênio. Então, pessoal, o item correto para a nossa questão vai ser a letra B, que nos diz que o nitrogênio está em excesso. Quanto de excesso? 1 litro de excesso. Se você ficou com alguma dúvida nessa questão, deixa aí nos comentários que eu vou resolvendo para vocês as suas dúvidas. Vamos para a nossa última questão, que é a questão número 4, que diz o seguinte: a amônia é matéria-prima fundamental na fabricação de produtos importantes. Na indústria, em condições apropriadas, a síntese da amônia se realiza a partir de nitrogênio e hidrogênio gasoso, como mostra a equação. Mais uma vez, a equação de formação da amônia. Nitrogênio, 1 mol de nitrogênio, mais 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Considerando que nitrogênio e hidrogênio foram colocados para reagir em quantidades tais, como na figura, onde olha só, 1 representa H2, ou seja, essa representação aqui de 2 bolinhas brancas representa o hidrogênio, H2, e 2 representa N2. Essas 2 bolinhas pretas representam as moléculas de nitrogênio. E supondo rendimento de 100%, pode-se afirmar que... Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, gente, é olhar quantos mols de hidrogênio e quantos mols de nitrogênio foram colocadas na questão. Foram colocadas no recipiente, né? Na verdade, não foi na questão. Foram colocadas aí na reação para que reagissem. Vamos ver aqui a quantidade de hidrogênio, que é a representação 1. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 moléculas ou 12 mols de hidrogênio. 12 mols de hidrogênio. Vamos ver para o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mols de nitrogênio. Então, nós temos aqui 12 de H2 e 6 de N2. Na sequência, nós teremos nitrogênio e hidrogênio estão em proporções estequiométricas. Olha, para a gente poder visualizar isso direitinho, eu vou repetir aqui a mesma equação. Nitrogênio mais 3H2 formam 2NH3. As quantidades que nós observamos lá no esquema foram as seguintes. Nós temos 12 mols de hidrogênio para 6 mols de nitrogênio. A proporção aqui, gente, está de 1 para 2, porque 6 vezes 2, 12. Então, para cada 1 mol de nitrogênio, eu vou ter 2 mols de hidrogênio. É essa a proporção estequiométrica, gente? Não é. A proporção estequiométrica aqui é de 1 para 3. Então, vejamos. No item A, nitrogênio e hidrogênio estão em proporções estequiométricas? Não estão em proporções estequiométricas. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 3 e aqui 6 reagindo com 12, eu tenho uma proporção de 1 para 2. Então, o item A está falso. No item B, hidrogênio foi colocado em excesso? Vejamos. Se eu tenho 1 para 3 de hidrogênio, nós vamos ter aqui, sendo 6 de N2, eu precisaria de 18 de H2 para reagir completamente. Então, o que vai ocorrer? O hidrogênio foi colocado em excesso. Não foi colocado em excesso. Quem está em excesso é o nitrogênio. O hidrogênio, ele foi colocado em uma quantidade que ele vai ser consumido completamente.
Voltando aqui à proporção, se eu tenho 12 de hidrogênio, quanto que vai reagir de nitrogênio, já que a proporção é de 1 para 3? Eu vou ter aqui 4 mols de nitrogênio, porque 4 vezes 3 vai dar 12, gente. Então, quanto que vai ser consumido de N2? 4 mols. Então, o N2 está em excesso e o H2 ele vai ser chamado de limitante. Aquela substância que é consumida completamente, ela é chamada de reagente limitante. Aquela substância que sobra, ela é chamada de reagente em excesso. Então, a letra B também está falsa. O hidrogênio não foi colocado em excesso. O hidrogênio ele é o reagente limitante porque ele vai ser consumido completamente. Na letra C, nitrogênio é o reagente limitante. O nitrogênio não é o reagente limitante. Está sobrando 2 mols, porque vai ser consumido apenas 4. Então, ele é o reagente em excesso. Também está falso a letra C. Na letra D, o hidrogênio é o reagente limitante, que é o item correto. O hidrogênio, eu tenho 12 mols, que vai ser consumido completamente e, por esse motivo, ele é o reagente limitante. O item correto, então, vai ser a letra D. Pessoal, essas foram as questões da nossa aula 1 de Química Geral, abordando leis ponderais. Trabalhamos aqui principalmente a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, e a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Espero que tenha sido proveitosa essa aula para você. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.